Hoje eu vou contar pra vocês um sonho muito estranho que eu tive e que, por incrível que pareça, ajuda a pensar melhor o mundo louco e solitário em que vivemos e que causa loucura e a solidão. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Desabafos Polêmicos. O sofrimento mais peculiar da loucura é a solidão. Pois o que é a loucura senão viver e enxergar um mundo que ninguém mais vê? E se não há sequer uma pessoa que possa compartilhar da visão desse mundo, a gente acaba sozinho, preso dentro dele. Vamos para o sonho. Era de noite, eu vinha da rua meio que indo para uma festa, tipo uma boate. Só que assim que eu cheguei, entrei na festa, em vez de andar e curtir, fui direto pro lado do palco. E subi uma escada que terminava no palco, de frente com uma porta. Não me pergunta por quê, eu só sei que abri a porta e entrei. Pum! A porta bateu atrás de mim. De repente, quando eu me virei, eu tava numa sala, no segundo andar de uma casa, toda fechada, com as paredes todas pretas, sem janela nenhuma. Só tinha uma lâmpada amarelada bem fraquinha. Um silêncio pesado, sabe? Aí eu desço as escadas, dou de cara com cara, um louco. Todo despenteado, sujo, com os olhos arregalados. O hálito dele era detestável, ele fedia bosta. E ele não parava, repetia as mesmas palavras, as mesmas ideias desconexas, sem parar. Eu tinha ouvido o barulho da festa, então no silêncio daquela casa, eu fiquei com um zumbido muito incômodo no ouvido. E com aquele sujeito andando atrás de mim, falando sem parar, eu fiquei muito atordoado com tudo aquilo, vocês podem imaginar, né? Desci as escadas pro primeiro andar da casa, parecia mais um porão, ainda mais escuro. Procurei uma saída assim, tateando as paredes, finalmente achei uma porta atrás de uma cortina. As veias do meu pescoço estavam palpitando de tanta adrenalina. Saí bem rápido, bati a porta na cara do louco e fiquei escorando a porta por fora. Ele forçava a porta e gritava, pedindo para eu deixar ele sair, que ele não era louco. Notei que tinha um botão na maçaneta. Apertei o botão, consegui prender o doido lá dentro. Quando eu me viro e tento olhar para cima, para minha surpresa, lá fora já era dia, tipo umas 3:30 da tarde. A luz do sol bateu nos meus olhos, quase me cegou, cara, doeu mesmo. Eu devo ter ficado quase 1 minuto olhando pro chão, esfregando os olhos sem saber o que fazer, e o louco chocando a porta. Quando eu recuperei o fôlego, levantei a cabeça, notei que essa rua parecia num bairro grande assim, cheio de casas e prédios, tipo uma São Paulo assim. Mas surpreendentemente não tinha ninguém. Nenhum carro, nenhum pássaro, nenhuma pessoa na janela, nada. Nem lixo no chão tinha. Era uma cidade fantasma, um outro silêncio mórbido. Como se aquela cidade tivesse sido habitada por uma população enorme, há muito pouco tempo atrás, coisa de semanas, mas do nada todos tinham sumido. Andei pela mesma calçada, assim, uns 200 metros, meio que vagando. Tentei entender, né, o que tinha acontecido com as pessoas, mas alguma coisa me fez voltar. Voltei rapidamente para tentar achar a porta de onde eu tinha saído. Fiquei tentando várias maçanetas das diversas portas parecidas que davam para a rua, até achar uma que estava destrancada. Entrei de novo na tal Casa Preta. E aí, no mesmo instante que eu bati a porta, cara, eu percebi que eu tinha feito o mesmo truque, só que pelo lado de fora, ou seja, eu travei a maçaneta e me tranquei lá dentro junto com o louco. Ainda tentei forçar a maçaneta, mas ela não girava para lado nenhum. Ela tava dura como se fosse uma maçaneta de concreto, sabe? O louco veio atrás de mim e ficava me olhando, de baixo pra cima, assim. Ele ficava agachado me olhando, repetindo aquelas palavras, soltando aquelas ideias absurdas que me irritavam e me enlouqueciam ao mesmo tempo. Eu comecei a sentir medo muito forte, de verdade. Pensei na outra porta, lá no andar de cima, subi correndo e ele ficou lá embaixo gritando. Quando eu meti a mão na maçaneta, um segurança da festa apareceu do outro lado e bateu a porta na minha cara. Eu empurrava, tentava abrir, gritava, eu não era louco, eu não sou louco. O louco era o outro cara, mas o barulho da festa era tão alto que ele não conseguia ouvir nada.
pensei comigo assim, com esse barulho todo, esse cara nunca vai conseguir escutar a minha explicação. Que eu não era o louco que estava trancafiado ali antes. Desci correndo, desesperado, mas aí já senti um peso nas costas. O louco tinha pulado em mim e ficou grudado nas minhas costas, tipo uma mochila. E falando aquelas coisas agora bem no meu ouvido, sem parar. Corri até a porta de baixo de novo, mas a porta tinha sumido. E virou só uma cortina pura pendurada na parede vazia. Comecei realmente a entrar em pânico, né? Senti meu intestino se soltando. Uma sensação fina e gelada assim me percorria dos pés até o queixo. Tremendo queixo. Era como se o louco tivesse sendo absorvido pelo meu corpo, tipo igual uma esponja limpa, sugando um óleo imundo. Tremendo, todo tropeçando com as mãos no rosto, na cabeça, subi as escadas de novo, olhei para as minhas mãos, as minhas unhas estavam grandes e sujas. Senti meus olhos esbugalhados, né, de pavor. Minha mente já não era mais minha. Tentei abrir a porta com violência, mas ela se fechava com ainda mais violência. Pela fresta eu vi que agora tinham mais segurança, rindo pra caramba, zombando de mim, falando assim: todo louco diz que louco é o outro. E ficavam gargalhando e fumando, enquanto guardavam aquela porta, como se eu fosse um prisioneiro da mais alta periculosidade. Eu desabei no chão chorando, mas o louco que havia sido tragado pra dentro de mim estava rindo e babando e repetindo aquelas palavras irritantes, né? Tristes e alegres, palavras inspiradoras e deprimentes. E meu coração batia como se fossem dois, um se chocando contra o outro. Quando um pulsava, o outro se contraía. Minhas mãos não respeitavam mais a vontade da minha mente, comecei a perder as forças e a esperança de sair daquele lugar. Nesse mesmo tempo, notei que minha diarreia se esvaía ao meu redor e eu me coçava todo, meu pescoço, meu peito, minhas pernas estavam cobertas de pequenas feridas. Eu fui me observando e me resignando. Quanto melhor eu aceitava aquela situação inevitável, mais eu percebia como aquele corpo estava apodrecendo. Alguns vermes rastejavam e roíam os meus olhos, as mucosas. Eu fui aceitando aos poucos aquele meu destino eterno. Foi só então que eu percebi que eu poderia voltar a ser aquele cara que eu era, livre do louco, livre da casa, se eu conseguisse fugir dessa realidade para ainda mais dentro de mim. Sem o corpo, sem a mente, sem o coração. Aí eu acordei de repente, todo suado, confuso, mas com uma ideia fixa que não me abandonou desde então. E é justamente assim que eu tenho sobrevivido nesse mundo louco. Bem quieto, escondidinho dentro de mim, bem pequenininho, sozinho. Só eu e Deus.